Olá, turminha! Tudo jóia com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje é dia 29 de setembro e hoje nós temos duas videoaulas, uma de geografia e uma de língua portuguesa, tá bom? Então pegue aí o seu caderno de língua portuguesa, história e geografia, veja se você apontou bem o seu lápis, organize o ambiente onde você irá estudar. Preste bastante atenção nas orientações da Pro. Quando a Pro falar, pause o vídeo e faça o exercício, faça, tá bom? Siga as orientações da Pro, uma por uma, certinho, que tudo dará certo. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então, a Pro irá começar explicando um jogo da memória e depois nós vamos fazer da página 181 até a página 186 do caderno de geografia. Nós vamos começar, então, com o jogo da memória. A Pro irá explicar. Então, abra aí o seu caderno na página 180. Ao longo dos anos, os seres humanos foram aperfeiçoando novas técnicas para a criação de objetos e equipamentos, o que permitiu melhorias e facilidades no modo de vida das pessoas. São inúmeras as criações do homem e, no jogo a seguir, você conhecerá algumas delas. Então, esse jogo, ele é um pouquinho diferente do jogo da memória que você costuma jogar, tá bom? No jogo da memória, normalmente, nós temos que encontrar os pares, certo? Só que nesse jogo, vocês vão ter que encontrar os trios. Então, vocês vão ter que encontrar 3 cartinhas que falam do mesmo objeto. Então, vai ser assim. Eu dei o exemplo aqui do telefone fixo, tá bom? Então, você vai ter que encontrar como era o telefone fixo, como ele é e qual a importância, ok? Então, você vai ter que encontrar 3 figuras que mostram ou que falam a respeito do telefone fixo. E assim como os outros objetos também. Então, aqui na página 197, a partir da página 197, no final do caderno de geografia, você irá encontrar todas as figuras que você precisa recortar. Vai da página 197 até a página 207, tá bom? Então, agora você vai pausar o vídeo, você vai recortar todas essas figuras e vai convidar alguém aí da sua casa para brincar no jogo da memória com você. Agora, se nesse momento que você está assistindo a aula, não tem ninguém disponível aí na sua casa para brincar com você, não tem problema. Só que a próxima página, que é o registro do jogo, você vai pular ela, tá bom? Você só pode fazer a página 181, que é a próxima página, quando você conseguir brincar com alguém do jogo da memória, ok? Nas nossas lives, nós também vamos brincar de forma virtual desse jogo. Então, pause o vídeo agora, mesmo que não tenha ninguém para brincar com você nesse momento. Recorte, já deixe todas as cartinhas recortadas e organizadas. Se tem alguém que possa brincar com você, ótimo. Então, pause o vídeo, recorte as cartinhas, brinque primeiro e aí depois você despausa o vídeo que a Pro irá orientar como fazer o registro desse jogo. Tudo bem? Muito bem, então se você conseguiu brincar com esse jogo, nós vamos fazer o registro. Se você não conseguiu brincar com esse jogo, você vai pular agora a página 181 e aí depois, quando você conseguir brincar, ou com algum familiar, ou durante as nossas lives, você retorna e faz o registro do jogo. Combinado? Então, para quem jogou, vamos lá. Durante o jogo, você conheceu 6 grandes invenções humanas. Agora registre o que se pede. Qual delas você considera a mais importante e por quê? Olha, essas 3 perguntinhas são opiniões pessoais. Eu vou escrever aqui a minha opinião. Você pode escrever de uma forma diferente, tá bom? Opinião, todas essas informações, elas são importantes. Então, eu escrevi aqui, eu considero todas importantes. São importantes, pois através delas
a nossa vida melhorou bastante, a vida de toda a humanidade, não é verdade? Segunda, qual delas você acredita que ainda pode ser melhorada? Como? Eu acredito que os ônibus podem melhorar. Podem melhorar de forma que poluam menos o nosso ar, tá bom? Última, você considera alguma das invenções desnecessárias à vida atual? Justifique a sua resposta. Olha, não. Eu acho que todas elas são necessárias, porque eu acredito que todas elas são importantes para a humanidade, para todos nós. Tudo bem? Então, pause o vídeo, escreva aí a sua opinião a respeito das invenções, se elas são importantes, se não são. Depois despause e vamos continuar. Então, vamos lá, pessoal. Abra o seu caderno na página 182 e acompanhe a leitura do texto que está no caderno. São informações a respeito dessas mudanças que aconteceram na comunicação da humanidade. Então, vamos lá, preste bastante atenção. Os meios de comunicação, necessidade humana e desenvolvimento tecnológico. Conheça um pouco dessa história. Os meios de comunicação surgiram para atender à necessidade humana. Os homens pré-históricos foram os primeiros habitantes da Terra a registrar fatos que se tornaram históricos em nosso tempo. Naquela época, eles costumavam pintar nas cavernas os acontecimentos do seu dia a dia com carvão e tintas feitas de terra. A essa representação foi dado o nome de arte rupestre. Com o surgimento das civilizações, outras necessidades nasceram, como a de fazer o registro de compra e venda de mercadorias, riquezas produzidas, leis que governavam as cidades, entre outras. Por isso nasceu a escrita. Vamos ver alguns tipos de escrita. Escrita cuneiforme consiste em escrever sobre uma placa mole de argila, de maneira que a escrita ficasse afundada com o instrumento utilizado, cunha. Escrita ideográfica. Cada elemento pode representar um objeto, uma ideia ou um conceito abstrato. Escrita hieróglifa consiste em escrever com tintas sobre uma base que poderia ser pedra ou papel. Mais tarde, com a criação de símbolos que representam letras, consoantes e vogais, formou-se o alfabeto, cerca de 500 anos atrás. A partir daí, tudo que é escrito passa de geração para geração. Os seres humanos podem preservar a memória de tudo o que aconteceu no passado. Eles passam a ter uma história registrada. Vários foram os suportes usados para essa escrita. A princípio, plaquinhas de barro, depois papiros, pergaminhos e papel. A partir do século XV, 1401 até 1500, com a criação da imprensa, livros, jornais e cartazes, puderam ser editados. Então, olha aqui o papiro. O papiro foi utilizado desde a alta antiguidade pelos egípcios. Era fabricado com a planta chamada papiro, cujo caule longo era cortado longitudinalmente, desdobrando-se em tiras delgadas. Nele escrevia-se com talo vegetal de ponta afiada, utilizando como tinta pigmento dissolvido em gomas vegetais. Pergaminho. O pergaminho, utilizado principalmente pelos europeus, é fabricado com pele, geralmente de carneiro, já curtida e polida para receber a escrita. Por seu turno, a Europa, que já usava papiro, veio então a usar o pergaminho,
que poderia servir por muitos séculos. O papel seria inventado na China 105 anos depois de Cristo, por Tsai Lung. Ele fez uma mistura umedecida de casca de amoreira, cânhamo, restos de roupas e outros produtos que contivessem fibras vegetais. Com a invenção da eletricidade no século 18, 1701 e 1800, desenvolveu-se o telégrafo, que utiliza um código composto por pontos e linhas, código Morse. Esse código, emitido por impulsos eletromagnéticos, envia mensagens de textos a longa distância. Observe a seguir como eram esses sinais. Em 1901, o rádio, por meio de ondas eletromagnéticas, serviu para propagar informações e entretenimento. Foi muito usado nas guerras como forma de comunicação e até hoje é um meio de comunicação muito usado. O telefone, uma evolução do telégrafo, foi criado nessa mesma época, usando as mesmas ondas de transmissão, emitindo, entretanto, mensagens de voz a longa distância. Esse meio de comunicação evoluiu com os avanços da tecnologia desenvolvida e hoje é um grande facilitador da comunicação. Olhem aí a evolução do telefone, como ele era e como é hoje com os aparelhos de celular. No século XX, 1901 até 2000, viu ainda acontecer o maior desenvolvimento tecnológico até então. Conseguiram transmitir som e imagem simultaneamente através da televisão, os meios mais utilizados pelo homem atual. A internet está encurtando maiores distâncias. Ela é um sistema global de computadores em rede que se utiliza das mais variadas tecnologias, eletrônica sem fio e óptica, bem como da conexão com os satélites. Sua expansão acelera a cada dia e é utilizada em vários equipamentos, inclusive os celulares. Apesar dessa ampliação, seu uso ainda é restrito, graças às desigualdades entre os países e entre as pessoas. Agora, vamos então pensar um pouquinho e responder algumas questões a respeito do texto que nós acabamos de ler. Vamos lá? Questão número 1. O que são meios de comunicação em massa? Quando aqui no caderno está falando em massa, são muitas pessoas. São meios de comunicação que muitas pessoas podem ler, podem assistir, podem ter acesso, tá bom? Então, olhe só o registro que a Prof fez. São aqueles que informam um grande número de pessoas, como, por exemplo, a televisão, os jornais e as revistas, certo? Então, faça o registro aí com uma letra bem caprichada. Exercício 2. Leia as informações e pinte a alternativa correta. São meios de comunicação individuais: rádio, televisão e carta, revista, rádio e e-mail, ou telefone, e-mail e carta. Então, meios de comunicação individuais são aqueles que só uma pessoa utiliza para se comunicar com outra. Então, por exemplo, o rádio, a televisão, eles são meios de comunicação em massa. Muitas pessoas podem assistir aquele mesmo programa de televisão, muitas pessoas podem escutar aquele mesmo programa de rádio, jornais, por exemplo. Qualquer pessoa pode comprar na banca e ter acesso àquela informação que está escrita. Mas, por exemplo, o telefone celular, uma pessoa utiliza para se comunicar com outra.
Mesmo que muitas vezes, por exemplo, a pessoa faça uma chamada de vídeo com algumas pessoas, mas a ligação é sua, é individual e você vai ligar só para quem você quer, certo? Então, aqui, os meios de comunicação individuais são o telefone, certo? Que você liga para quem você quer. O e-mail, que você vai enviar para quem você quer. E a carta também, que você vai enviar só para quem você quer. Tudo bem? Então, pinte o último retângulo. B. São meios de comunicação coletivos. Então, tem telefone, rádio e e-mail, jornal, rádio e televisão, revista, televisão e e-mail. Então, coletivos são muitas pessoas, tá bom? Então, aqui, jornal, rádio e televisão. A única alternativa que está correta, que tem 3 meios de comunicação coletivos. Então, jornal, muitas pessoas têm acesso àquela informação. Rádio, muitas pessoas podem ouvir aquela notícia, aquela música, aquela informação. Televisão, muitas pessoas também assistem aquele programa ao mesmo tempo. Ok? C. O meio de comunicação mais popular antes da televisão, qual era? O telefone, o rádio ou a internet? Isso mesmo, o rádio era o meio de comunicação mais popular antes da televisão. Hoje, com certeza, disparado, é a televisão o meio de comunicação mais popular que a grande maioria das pessoas aqui no Brasil tem acesso. Qual a importância da imprensa aos meios de comunicação? Então, a imprensa é o conjunto de jornais impressos no papel, telejornais que divulgam as notícias, tá bom? Então, isso que é imprensa. E qual é a importância da imprensa para os meios de comunicação? O que você acha? Olha só o que a Pro escreveu. A imprensa possibilita o acesso às informações a todas as pessoas. Então, a imprensa é muito importante, porque através da imprensa nós ficamos sabendo das notícias e das informações, nós podemos ler ou assistir na televisão. Tudo bem? Então, faça o registro aí na página 187. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos fazer a correção da lição de casa 2. Páginas 193 e 194. Vamos lá? Exercício 1. Observe o mapa que lhe foi entregue para visitar a cidade da cartografia. Marcamos com uma seta vermelha o lugar onde você ficará hospedado. Então, você ficará hospedado aqui neste hotel, ok? Agora, faça o que se pede. Escolha um lugar para visitar e assinale com um X. Eu escolhi visitar a escola. Você vai fazer o X no local que você quiser. Tá bom? Pode ser o teatro, pode ser o mercado, a Praça do Monumento, o ginásio, aí você escolhe. B. Trace no mapa o caminho que faria do hotel até esse lugar. Então, você vai pegar um lápis de cor agora e fazer o caminho. Então, olha só, eu estou aqui no hotel, vou fazer o caminho até a escola. Você vai fazer o caminho de acordo com o X que você fez, tá bom? Por quais lugares você passaria? Cite 2 deles. Eu passei, olha só, em frente ao posto de gasolina, aí eu virei aqui, passei em frente à Praça do Monumento e em frente à Praça do Chafariz, ok? Mas você vai colocar de acordo com o caminho que você fez, tá bom? Os pontos de referência. Exercício 2, na página 194. Nesse mapa, há muitos pontos que podem ser usados como referência. Escolha 3 e crie símbolos para representá-los. Então, eu escolhi aqui o banco, aí eu desenho um saco de dinheiro, aí eu escolhi o mercado, e eu coloquei a figura de um carrinho de supermercado, e o estádio, e coloquei o desenho de uma bola, bom? Você pode escolher o ponto de referência que você quiser que esteja no mapa, na página 193, tá bom? Não esqueça de colorir, certo? Exercício 3, agora na página 195.
Leia a tira abaixo e responda. Armandinho, esqueceu dos vizinhos? Claro que não. Até aumentei para eles ouvirem. Olha só, letra A. Qual é o meio de comunicação utilizado por Armandinho? Qual é, pessoal? Isso mesmo, o rádio. Olha só, o rádio é um meio de comunicação. Ele está utilizando corretamente esse meio de comunicação? Por quê? Você acha que ele está usando corretamente esse meio de comunicação? Eu acho que não, pois o volume está incomodando os vizinhos. Nós temos que pensar no outro também. Muitas vezes aquilo que não nos incomoda pode incomodar o outro. E às vezes aquele vizinho está dormindo, às vezes aquele vizinho pode ter um bebê bem novinho que também precisa dormir. Você não pode ficar fazendo muito barulho. Às vezes o seu vizinho não gosta da música que você está ouvindo. Se você gosta muito dessa música, você pode, claro, ouvir a sua música, mas em um volume que não incomode as outras pessoas, não é? C. Imagine que você é o vizinho de Armandinho. Como resolveria essa situação? Bom, então, como a Pro acabou de falar, às vezes o que é bom para uma pessoa não é bom para outra pessoa. Já pensou você estando bem tranquilo na sua casa e você está assistindo um filme, um desenho, ou uma série, ou um vídeo no YouTube super legal e você não consegue escutar direito porque o seu vizinho está com a música muito alta? É ruim, não é? Então, como você resolveria essa situação? E é uma resposta pessoal, mas eu acho que é sempre bom resolvermos os nossos conflitos e os nossos problemas através de um diálogo respeitoso. Então, é sempre bom nós conversarmos com aquela pessoa, nos comunicarmos com aquela pessoa. Então, se fosse eu iria lá na casa do Armandinho. Olha, Armandinho, eu sei que você gosta muito dessa música, mas ela está me atrapalhando. Será que você não poderia, por favor, abaixar o volume do seu rádio? Né? Conversando numa boa, dialogando de forma respeitosa, tá bom? Claro que você não precisa escrever assim como a Pro escreveu, você pode escrever com as suas palavras, tudo bem? Turma, em geografia, por hoje é só. Não esqueçam de assistir a aula de língua portuguesa se você ainda não assistiu, tá bom? Beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até daqui a pouco.